Boa noite, meu povo! Hoje teremos uma aula simplesmente fantástica com o Dr. Adolfo e comigo. Essa aula é gratuita, vai ficar gravada aqui no perfil. O Dr. Adolfo já tá por aí, já vai enviar a solicitação aqui para participar conosco. E eu tenho certeza que vocês vão sair dessa noite aqui com a gente, com a vida transformada de alguma forma. Ele é fera. E nós temos muitas novidades aqui para vocês hoje. Ele já enviou. Sarinha, Doutor Adolfo, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. E você, como é que você tá? Tudo em paz. Deixa eu ver esse negócio. Tá. Filha, como minha lente tá suja, meu Deus do céu. Eu vi que tá meio Peraí. embaçado. Eu falei, será que ele colocou um filtro? Não, aqui não é filtro, não, aqui é sujeira. Ai, ai, eu tenho metido a mãe cebada na lente. Agora sim. Agora sim. Agora tá Caramba, como tava cristalina a ruim. imagem. Agora sim, agora pronto. Sarinha, boa noite. Boa noite, doutor Adolfo. Como você tá? Tô Conte as bem, novidades. graças a Deus. Novidade, não. Antes de tudo, boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente. Obrigado pela Verdade. presença de vocês. Novidade, Sarinha, tem muita novidade, sabe? Que acontece que a gente há muito tempo que a gente não fazia uma live junto e a gente tem que fazer sempre. É Até para falar com o pessoal, lembrar das coisas e trazer esse tema que. Sara, esse tema que você abraçou, você sabe que eu tenho um particular interesse, né? Eu tenho muita paciente de SOP. verdade. Justo. É muita paciente de SOP. E a nossa tendência alimentar, digamos assim, nesse sentido do low carb, da cetogênica, é o caminho para, entre aspas, não vamos dizer resolver necessariamente, Sarinha, mas conseguir um controle bom sobre a situação. Então eu vou estar sempre feliz e disponível para falar sobre esse tema, É o porque eu que acho a que a gente gente ajuda muita gente. que é o que a gente chama de remissão, né, doutora Adolfo? A gente sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, da humanidade, mas a gente pode amenizar bastante, né? A partir do Poxa, conhecimento. E você ajuda muito. Sarinha, amenizar, você vê que interessante, né? A gente tem um monte de pacientes que praticamente esquecem que, em tese, tem a SOP a partir do momento que elas passam a ter a conduta de hábitos adequada, né? Então, isso é um valor tão grande, porque eu lembro, Sarinha, quando eu era estudante, tratar a SOP era da anticoncepcional. Quando A você gente era aprende. estudante, doutor, até hoje, e Pois é. é tão difícil porque hoje mesmo no NCB teve uma aluna lá que mandou uma mensagem e aí ela pediu a minha opinião. Sara, o meu endócrino, meu ginecologista, ele insiste que eu tome o anticoncepcional. O meu desejo é engravidar e ele diz que se eu não tomar o anticoncepcional, eu não vou regular meu ciclo, daí eu não vou conseguir engravidar. Aí eu fico, aí que filha da puta, você é o médico dela, eu não posso atrapalhar a conduta do médico dela. Quem tem que tomar decisão é ela. Então, assim, é tão difícil, tão difícil. Você fala, ai, quando eu era estudante, não evoluiu em nada, né? A medicina, se a gente for parar para pensar, não evoluiu Nesse muita coisa, não. ponto, em geral, a conduta continua igual, né, Sarinha? Mudou talvez o produto, mas o princípio é o mesmo. Você vê que engraçado. Eu tenho um comportamento hormonal fora do padrão que traz transtorno à minha paciente e a solução é inibir o ovário. É como se fosse assim, Sara, é como se eu fosse matar uma formiga com a bala de canhão, né? E quisesse também que não acontecesse mais nada ao redor, só morresse a formiguinha. Não funciona desse jeito. E, infelizmente a conduta geral é essa. Você falou muito bem, não mudou, né? São alguns colegas, graças a Deus, que mudaram de conduta, que foram percebendo que não era por aí, especialmente na percepção do valor, Sarinha, da assistência multimodal, né, que a gente chama de multiprofissional, que é essa associação entre o médico, por exemplo, e a nutrição, que é fundamental nesses casos. Então, quando a gente pega uma paciente de SOP
e faz esse trabalho combinado, e você consegue fazer ela desenvolver uma rotina onde ela não tenha mais picos de insulina e não tenha uma insulina basal mais tão alta, que é uma tendência já natural dessa paciente, ela começa a ficar com tudo ok. Né? É aquela paciente, Sarinha, que chega para mim e fala assim: ah, não, me disseram que eu nunca vou conseguir engravidar, não tem como. Com 3 meses de tratamento, de repente ela está grávida. E com qual tratamento de fertilidade? Nenhum. Porque, na verdade, na hora que a gente regula a resposta insulínica, a insulina interfere em todo equilíbrio esteroidal. Então, os esteroides, né, os ditos hormônios sexuais, sabe que eu não gosto desse nome, esse nome não é bom, mas os hormônios sexuais, eles recebem uma influência muito grande da insulina. Então, você vê que interessante, né? Na verdade, trabalhando pela base, usando a abordagem multiprofissional, a gente alcança um resultado real que vai viabilizar as coisas. Porque controlar uma SOP com contraceptivo, aí como é que a paciente engravida tomando contraceptivo? E até fazer um adendo, você falou da questão do tratamento de fertilidade, eu percebo que é outra indústria que é muito lucrativa. Porque o tanto de mulheres que passam, e até estava conversando com o pessoal da minha equipe hoje que a gente está numa certa angústia, uma certa angústia. Porque quando a gente conversa com as pessoas na mensagem e fala sobre entra no NCB, entra no Remissão e Fertilidade para adquirir um conhecimento, melhorar os seus níveis de saúde, conquistar os seus objetivos, a primeira coisa que a pessoa fala é: ai, preciso passar no meu médico antes, vou fazer um tratamento. E eu percebo o quanto as pessoas gastam com a indústria da FIV, da fertilização, de tratamento para melhorar a fertilidade, o quanto que os médicos insistem em prescrever os indutores de ovulação. E aí eu falo, beleza, você vai tomar o indutor de ovulação. O que, que o indutor de ovulação vai fazer? Ele vai fazer o seu óvulo se desprender do ovário e descer. Só que aquele óvulo não é um óvulo de qualidade para uma boa gestação. Então, às vezes, Não é você garantido só por isso, né? não é garantido só pelo fato de ovular. O indutor de ovulação vai fazer você ovular. Não significa que o seu óvulo ele é um óvulo de qualidade para uma gestação saudável. Então, é como você falou, quando a pessoa tem o conhecimento, a cabeça dela faz assim. O problema é que a gente vive uma cultura que está tão engessada na medicina que a gente vai ao médico, o médico prescreve o medicamento e a gente volta para casa e aquilo ali. Ou então a gente vai ao médico, qual que é o tratamento? Ah, a gente tem o indutor de ovulação, a gente tem a FIV. Vamos gastar 30 mil reais para fazer uma FIV? Vamos. Vamos um tratamento de fertilização? Vamos. Vamos tomar remédio? Vamos tomar suplemento? Vamos. Aí ela topa. Só que quando a gente fala assim, olha, você vai ter que ter um tempinho aqui para estudar os destaques, para entrar nesse programa e assistir essas aulas, a pessoa não acredita que aquilo vai funcionar para ela, sabe? Então é meio desesperador, é desesperador. Essa é a palavra. Desculpa te Você interromper no disse tudo. desabafo que eu tô Não, passando. mas Sara, e você falou a verdade, porque você traz outro aspecto, que é essa cultura da gente, da medicina curativa, né? Ou de remediar. Então você vê, eu vejo muito paciente nessa busca. O que que vai resolver o meu problema? Quando na verdade quem resolve nosso problema somos nós. Então, assim, atribuir essa responsabilidade a um remédio, a um tratamento, a um profissional, qualquer coisa que seja, já é um começo meio errado. Salve uma situação ou outra, não é assim que vai funcionar, pelo menos não é só assim que vai funcionar. Então, assim, eu já vi pacientes chegarem para mim, Sarinha, e dizer, ah, não, porque eu vim porque eu não gostei do tratamento, porque eu estou tomando a metformina e não resolveu nada. Eu falo, sim, você está tomando a metformina e fazendo o que mais? Não, já estou tomando remédio, não era só isso, sabe? E interessante, porque assim, Sara, todos nós somos vítimas desse processo. Talvez por trabalhar com isso, por sofrer com isso, a gente tenha percebido alguns detalhes a mais do que boa parte das pessoas. Mas as pessoas em geral são vítimas mesmo desse processo. Então, o que eu não consigo olhar para essas pessoas sem compaixão. Porque eu penso assim, poxa, ela aprendeu desde o início que quando ela sente uma coisa ruim, ela vai no médico, ele dá um remédio, aquele remédio tira a coisa ruim dela. Sara, eu e você aprendemos a mesma coisa. A gente E cresceu é por isso que desse mesmo é tão jeito. angustiante, porque realmente não é. A gente vê, como você falou, tem que ter compaixão, porque não é culpa da pessoa. Eu já fui essa pessoa. Exato. Eu já fui. Eu também. E aí é Eu também. difícil você querer
você realmente tem. E eu tô sofrendo muito. Eu falo que eu falei pro William, o MCB, que é o nosso programa de tratamento, ele tem prazo pra tem data pra acabar. Porque eu tô tão numa angústia, porque às vezes eu tenho vontade de abrir a cabeça da pessoa e falar lá dentro da cabeça dela. Porque não tem mais o que eu faça. Porque é tão cultural que você fica bloqueado de poder ajudar. Mas Porque a você pessoa tem que querer te disse ajudar tudo. e ela tá iludida. Você disse tudo, fica bloqueada mesmo, sabe? E assim, não é que ela não queira, ela nem consegue querer, tá fora do alcance nesse momento, né? É interessante isso, Sarinha, porque eu acho que a gente continuando esses trabalhos que a gente já faz, eu, você e tantos colegas, né, que valiosos também fazem esse trabalho por aí, continuando falando, lembrando, repetindo, porque a gente volta e meia, a gente volta para os mesmos temas, né? Tem que voltar. Repetindo, a gente vai daqui a pouco acordando um, depois acordando o outro, e assim aos pouquinhos, faz aquele trabalho de colibri apagando incêndio, para poder ver se melhora, né? Porque realmente, se for depender das diretrizes comuns, não vai para muito lugar, né? Você vai pegar a paciente, vai bloquear ali o ciclo dela, acabar de alejar a vida dela de diversas outras maneiras, inclusive em termos psíquicos, sem ímpeto, sem libido, sem vontade de quase, de alguma sem vontade de viver, quadros quase depressivos, né? Por causa do uso desses bloqueadores. Então, tem que mudar. E eu não vejo outra maneira, Sarinha, a gente continuando malhando em ferro frio, aí salva um, ei, que legal, aí vai mais, opa, que bom, e ficar feliz para cada um desses que a gente consiga trazer para um momento de reflexão, né? Trazer para um momento de reflexão. É duro, filha. É duro, sabe? É como, olha, Sara, é como quando você chega, faz aquele vídeo com super conteúdo legal, que você acha que vai ser super disruptivo, vai dar um puta resultado. Falei De disso essa repente aquela merda não semana. vai para lugar nenhum. Você falou disso? Ó, de repente aquela merda não vai para lugar nenhum. Aí chega algum pateta, faz qualquer besteira e estoura de visualização e engajamento. Aí você fica, gente, é sério? Vou Você contar falou essa disso essa semana? fofoca. Vou contar essa fofoca aqui na live, então. Eu falei justamente sobre isso essa semana, porque acontece que Hum, tem um nutricionista aqui da minha cidade que ele está sendo ele está sendo processado pela OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Ele está sendo processado. Por quê? Ele foi a um supermercado e ele pegou um carinha lá que foi combinado. É óbvio, né? Foi combinado. E ele tá fazendo vários conteúdos assim para irritar mesmo. Que são aqueles conteúdos para você parar para assistir aquilo ali e problematizar, entendeu? E ele apresentou duas fotos. Ele apresentou uma foto de um advogado magro na estica, de terno, lindo, assim, sabe, perfeito. E ele apresentou uma foto de um advogado obeso. E ele fez a seguinte pergunta para o entrevistado dele ali: qual dos dois você contrataria? Qual te passa mais credibilidade? Ah, e eu vou falar aqui o que ninguém tem coragem de falar. Ou seja, ele hum, cometeu, de certa forma, um crime de gordofobia, e aí os advogados ficaram furiosos e foram lá e meteram processo nele, né? Claro, porque a pessoa, um nutricionista, ele não entende que a obesidade ela é uma doença de difícil hum. tratamento e que sua inteligência não é medida pelo seu teste de adiposo, né? Então, assim, não quer dizer que porque um advogado é obeso, ele não vai ter capacidade de fazer o trabalho dele ali. E só quem passa pela obesidade, até quero perguntar isso para você depois, doutora Adolfo, só quem passa pela obesidade sabe o quanto é uma doença de difícil controle. Eu emagreci 42 quilos, eu engordei 12. Você fica ali o tempo todo naquela luta constante. Então, assim, primeiro ponto é entender isso. Segundo ponto é os influenciadores, eles estão se prostituindo porque a gente não é. Você faz um trabalho sério que a pessoa precisa ler, entender o contexto. Ou você, como você falou, faz aquele vídeo que não, esse vídeo vai explodir a mente das pessoas. As pessoas não conseguem parar para assistir um vídeo que não vai chamar muita atenção, ou pro lado do ridículo, ou pro lado do humor, ou pro lado de problematizar uma situação. Então De eu vejo que os treta, né? De influenciadores, criar eles treta. os influenciadores eles estão buscando cancelamento.
E eu falei hoje, eu falei sobre isso, fiz um desabafo, até coloquei um Reels que não foi para frente aqui no perfil também, sobre essa sensação que eu tenho como criadora de conteúdo, que eu tenho esse medo da gente ficar o tempo todo se prostituindo pelo engajamento, sabe? Até que ponto que isso vale a Mas é por isso pena? que a gente não faz isso, né, É, Sarinha? É por isso que a gente não faz isso. Então, assim, eu entendo o que você fala, eu concordo, mas assim, eu nunca me deixei dobrar, porque eu acho que a essência se perderia, né? É por isso que você não me vê, por exemplo, fazendo quase nunca postagem muito irônica e jocosa. Você nunca vai me ver fazer postagem denegrindo ninguém, puxando ninguém para baixo, você nunca vai ver. Por quê? Porque não acho que seja legal, só que isso dá engajamento, né? Mas eu não faço, porque eu não faço porque eu sou bonzinho. Não, pessoal, eu não faço porque eu não gosto mesmo, tá? Não tô preocupado em ser bonzinho, ninguém me achar bonito, não. Eu acho pobre. Pobre espiritualmente, acho pobre intelectualmente. Eu vejo perfis, Sara, hoje, que eles são gigantescos por pura treta e confusão. Não vou nem citar nomes aqui, mas assim, o pessoal a gente já vai pensar em dois ou três, né? Por pura treta e confusão. Eu gosto quando a gente cria nossas confusões em cima dos debates científicos, né? É como essa coisa, Sarinha, da obesidade ser uma doença, que eu sempre falo assim, gente, a obesidade é a consequência de uma série de comportamentos ruins e acaba sendo a origem e a consequência de diversos distúrbios e doenças. Porque é engraçado, né, Sarinha? A gente ouve isso direto. Como você falou agora, que a obesidade é uma doença. Tem até CID, né? É 66. Obesidade. Mas você já parou para pensar para quem é que isso é interessante? Porque se eu digo que a obesidade é uma doença, então eu posso criar um remédio, né? Aí eu te pergunto, qual é o remédio da obesidade? Só existe um remédio para obesidade que é mudar os hábitos, não existe outro. Ah, mas tem um remédio que tira o apetite, tem um remédio que aumenta a queima de gordura, tem um remédio que melhora o ganho de massa muscular, certo? Tudo isso orbita o problema. Mas o e o problema por si só vai diabetes mudar. tipo 2 está na mesma linha de pensamento também, né, doutora? Mesma coisa, Sarinha, mesma coisa, sabe? Tanto que uma vez um colega nosso quase se deu mal porque ele foi dizer que ele curava diabetes tipo 2. E ele não estava errado no que ele fazia, porque ele fazia os pacientes entrarem em remissão fazendo a low carb bem severa. Só que, na verdade, o problema era que o diagnóstico no padrão que era feito e ainda é feito hoje é um diagnóstico pobre e porco. O paciente dito com diabetes tipo 2, na maior parte das vezes, ele tem uma baita de uma resistência insulínica. E se a gente conseguir reverter isso, ele vai ficar bem. Ah, eu curei o diabetes? Não, ele nunca foi diabético. Então você vê que tem uma questão, Sara, de necessidades de revisões de conceitos, como a SOP, que elas são importantes. A SOP já meio que passou por isso. Você vê que o padrão diagnóstico hoje não envolve mais necessariamente ter imagem com cistos, né? Mas o nome ainda traz isso. E, infelizmente, muitos colegas e muitos pacientes ainda têm essa crença, não, no meu ultrassom não deu cistos no ovário, não, então eu não tenho. E eu falo assim, poxa, se fosse tão simples assim, achar ótimo, seria muito bom, mas não é, né? Então, é isso, Sarinha. É muito conceito, é muita coisa diferente, que a gente precisa trazer as pessoas para reflexão, precisa trazer as pessoas para o pensar de fato. Isso dá trabalho, isso é cansativo, e muitas vezes o outro que está só ali fazendo uma piada, uma sacanagem, esculhambando, acaba tendo um apelo maior, né? E mobilizando mais as pessoas. Né? O que, que a gente faz, Sara? Continua falando para quem quer ouvir. Como a gente não ganha por seguidor, continua falando para quem quer ouvir, continua realizando esses trabalhos bacanas como você faz e que vai ajudando cada vez mais pessoas. No fim das contas, é o que importa. É ajudar a gente, né? O que importa é isso, é ajudar a gente. Assim, eu já fui, viu, Sarinha? Muito crítico de tudo, sabe? Já fui muito crítico de tudo. Eu acho que você vai ficando mais velho, vai ficando assim, ao mesmo tempo que mais de saco cheio, você começa a pensar, poxa, mas muito dessas pessoas, no caso colegas,
que estão tendo essa atitude que eu considero incorreta são vítimas também, sabe? E assim, eu não estou passando pano para ninguém, não. Só estou dizendo o seguinte: o sistema é tão escroto, ele é tão feito para pegar todo mundo, que é como se fosse uma ratoeira de luxo, sabe, Sarinha? É uma ratoeira que a gente está ali dentro, mas ela é tão confortável, ela é tão luxuosa, ela é tão bacana, que a gente está ali achando muito legal estar dentro da ratoeira, né? Até agora que alguém pegar a ratoeira e meter ela dentro da água fervendo. Então é bem por aí. Né? Eu sei que eu divaguei, fui, voltei, mas. Não, é que é tão gostoso conversar com você, doutora Adolfo, que a gente até propõe um tema e a gente começa a bater papo. Eu acho que assim tem que ser mesmo, porque eu acho que a gente ajuda muito mais as pessoas do que quando a gente fica numa coisa metódica e vamos falar sobre esse assunto e, sabe? Porque até essa questão que você falou dessa ratoeira de todo esse sistema que acontece, a gente não tem como não. Quem estuda um pouquinho para além da Matrix percebe o quanto a gente é refém, né? Você já deve ter ouvido falar das 13 famílias mais poderosas do mundo, dessa pirâmide que vem para baixo. A gente está aqui, a gente é a base. Eu acho engraçado que quando a gente vem aqui e as seguidoras pensam que porque você tem, sei lá, a Sara tem 60 mil seguidores, ou o doutor Adolfo carrega o título de doutor, que a gente é muita coisa. A gente é a base da pirâmide. A gente está trabalhando igual os condenados também para tentar melhorar a nossa própria vida e tentar melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. A única coisa que talvez mude, mas não é muita coisa não, é o grau de conhecimento, é a oportunidade que você teve de explorar novos mundos, porque o Dr. Adolfo, ele não é apenas um médico. Um médico que você vai lá na consulta com ele, ele vai olhar seus exames e vai prescrever um medicamento para você. O Dr. Adolfo, ele é um filósofo, ele é entusiasta da filosofia. Ele é um Eu gosto. entusiasta. Realmente, assim, são poucas as pessoas que a gente conhece hoje que elas não estão, assim, fazendo o trabalho delas por fazer. Hoje eu escutei isso de uma aluna. Ela mandou uma mensagem e ela falou: quando eu entrei aqui no NCB, eu esperava outra coisa. E na verdade, isso aqui mudou minha vida por completo, porque eu vejo muito amor no que você faz. E eu acho que quando a gente perde esse amor, a gente perde realmente o propósito e o sentido de fazer a coisa acontecer, né? E eu sou uma pessoa revoltada. Eu sou uma pessoa revoltada com a mediocridade, eu sou revoltada com o sistema, eu sou revoltada com tudo. Então, eu acho que até o meu último suspiro, eu vou tentar fazer o que eu puder para mudar um pouquinho essa realidade, né? E eu acho que é aquilo que você falou. Se a gente não pode, porque a gente não consegue se prostituir nesse nível de criar um conteúdo escroto só para você chamar a atenção das pessoas, só para você ter engajamento, ter números e ter visibilidade, então a gente precisa fazer um trabalho com amor de. Eu não digo nem que é trabalho de formiguinha, mas é fazer o que tem que ser feito e fazer com toda a força que você pode. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje às 8 horas da noite tentando entregar tanto conhecimento, porque a gente realmente sabe que a gente tem um conhecimento que vai transformar, que vai mudar, que vai gerar resultado. E aí, se você é portadora da SOP e entrou nessa live para entender o que esse conhecimento que a gente tem pode ajudar vocês, tem uma live aqui no perfil que eu já fiz com o Dr. Adolfo, que é sobre libido. Entra aqui no perfil depois que acabar essa ou em algum dia durante a semana. Assista essa live do início ao fim. E no NCB tem a aula também sobre libido. E quando ele fala sobre libido, que a gente, para entrar no assunto do jejum, a libido, a gente bate muito em cima da tecla da sua vontade. Que é assim, ai, não, eu não como pizza porque não é minha, é sua vontade, tá? É sua vontade, você come a pizza porque você tem vontade, você pede o iFood porque você tem vontade, você não vai treinar porque você não tem vontade, e tá tudo bem com relação a isso, né? E aí, doutora Adolfo, eu faço um questionamento para você, como uma pessoa que, assim como eu, sofre com a questão de eu tenho obesidade, não vou falar que eu me curei da obesidade, porque eu luto contra isso todo santo dia, né? Eu emagreci 42 quilos, engordei 12 quilos, tô ali o tempo todo lutando com a minha mente para poder fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ter vontade. Porque a minha libido, a minha vontade, a hora que acabar essa live, pedir uma pizza, pedir um lanchão, fazer alguma coisa nesse sentido. Só que quando eu obedeço muito essa vontade momentânea que eu tenho agora nesse momento, eu percebo que eu acordo sem vontade,
para fazer coisas que eu tenho também desejo, que é o desejo de estudar, de adquirir mais conhecimento, de ter energia para ajudar mais pessoas, de, sei lá, tenho me questionado muito com o William sobre a possibilidade, duas possibilidades que a gente pensa na vida daqui para frente. Ou eu vou engravidar, porque eu nunca tinha pensado ter filho, mas ultimamente a gente tem conversado muito sobre esse assunto. Ou eu vou engravidar, ou eu vou encarar uma faculdade de medicina. Porque algum problema eu tenho que ter na minha vida para resolver. A vida, quando ela tá muito tranquila, quando ela tá muito tranquila, a gente tem que arrumar um problema. Só que aí, para eu fazer qualquer dessas coisas que eu também tenho vontade, eu tenho que ter energia. E quando eu obedeço muito aos meus pequenos prazeres, que é essa libido que eu tenho, essa vontade que eu tenho de comer pizza, não sobra energia para fazer outras coisas que eu também tenho vontade. E aí eu te pergunto, doutor Adolfo, porque eu fiquei sabendo aí, eu estou acompanhando, que você tem feito uns jejuns bem interessantes, que você tem dois profissionais também da área da saúde te acompanhando, que é o Henrique Altran e a Ju, né? Que você está fazendo uns projetos. Aí eu te pergunto, você quis retomar a sua saúde, por que nesse momento? E onde Excelente. que, sabe, onde que o seu Lindo. conhecimento, porque uma coisa é você ter conhecimento e você passar isso para as pessoas para elas alcançarem seus objetivos. Outra coisa é quando que você pega e fala, não, eu quero fazer isso aqui na minha própria vida. E por quê? Lindo, Sarinha, lindo, lindo. Olha só. Você vê que você falou de um monte de temas importantes demais agora, então eu vou pontuar algumas coisas, tá? Seguinte, primeiro, quando você fala em vontade, né, e na libido, a libido como a base e a força motriz da vida, né? Os anseios de, enquanto um animal humano, você querer sobreviver e dar prosseguimento à sua espécie. Então, libido é isso. Libido não é só vontade de transar, como o pessoal acha. Ah, daí a gente vai para a questão da vontade, que vai estar baseada em um anseio que está nessa libido. Ou seja, vai estar baseada em um motivo. Motivo é o grande ponto. Se fala muito hoje, sabe, Sara, em motivação. Como se fosse uma entidade fantasmagórica, um encosto de macumba, um espírito obsessor, sei lá. E não é isso, né? Motivação é algo relacionado ao motivo. Então eu tenho que ter um motivo. O motivo precisa ser algo compreensível e estruturado. Mesmo que psicamente estruturado, mas tem que ser estruturado. Para que eu possa ter vontade. E esse motivo tem que estar relacionado com esses anseios da libido, que são as nossas necessidades. Então, cria aí, ó, as necessidades dão um motivo que vai ser o lastro para você ter vontade. Beleza? Vamos lá. Essas necessidades não são apenas desejos, elas são necessidades de alimento, de sono, de segurança, de ter um significado diante da sua tribo, de ter as parcerias de pertencimento, as parcerias de sobrevivência, as parcerias de perpetuação da espécie, como por exemplo para se reproduzir, né? E a prevenção da morte e da incapacitação. Tudo que a gente fizer, se a gente quiser ter realmente vontade de fazer, tem que estar lastreado em algum aspecto desse. Se tiver lastreado em qualquer outra coisa, vai durar 2, 3 semanas, vai passar. Como já aconteceu quantos milhões de vezes, Sara? A gente perde a conta, né? Aí chega na tua pergunta que foi brilhante. Por que que eu resolvi voltar a cuidar? Você me conhece, Sarinha, eu não minto pra ninguém. Eu passei períodos me cuidando muito bem, passei períodos largado na buraqueira. O início desse ano eu tava largado nas trevas, filho. Eu tava assim, tipo, joguei pro alto que eu tava com tanto pepino pra resolver, que eu cheguei naquela hora que eu falei assim, cara, eu não quero mais dar conta, eu não tô dando conta, eu vou abrir essa folga, senão eu vou Não enlouquecer. quero mais fazer dieta. Não quero fazer mais merda nenhuma, eu vou fazer um monte de besteira e foda-se o mundo. Sarinha, assim. E recomendo, pessoal, tudo que vocês tomarem decisões puxando a responsabilidade para si é válido. É diferente de eu dar uma de bundão e fazer, eu não estou conseguindo seguir a dieta, estou com uma dificuldade. Não existe isso, pessoal. Ou você escolhe fazer ou você escolhe não fazer, tá? Abraça isso que fica mais legal. E eu estava escolhendo não fazer. Até
que eu resolvesse um determinado grupo de problemas. E aí eu estabeleci esse pacto comigo. E quando eu resolvi esse grupo de problemas, eu falei, tá bom, Dolfo, a gente combinou? Resolveu, então agora bora voltar a cuidar. E esses diálogos internos, Sarinha, quando eles são francos, abraçando a responsabilidade de fato, eles funcionam. Eles não funcionam quando a gente está querendo dar nó na gente mesmo. Que é aquela Quando a pergunta gente que eu se lancei outro dia, né? vitimiza, né? Quando a Se gente se vitimiza. vitimiza e Sara, engraçado, diante de si próprio, olha que coisa babaca. É aquela coisa que eu coloquei outro dia. Quando você se vence, quem é que perdeu? Se você venceu a si mesmo, você também perdeu? Então é um negócio bem contraditório, bem doido. Então, quando eu consegui abraçar isso com franqueza, assumir de fato, cara, eu não quero que não estou dando conta, deixa para lá, depois eu cuido. Aí eu consegui fazer. E aí eu comecei a cuidar, tive um pouquinho de dificuldade, depois de repente, estimulado muito pelo jejum da Juju, que fez aquele jejum longão que eu acompanhei ela, eu fiz, cara, eu vou voltar pelo jejum, porque o jejum sempre para mim é a melhor porta de entrada. Não tem nada melhor para mim do que chegar, Sarinha, fazer um de 48, 72 assim para começar. Só que já comecei com um de 120. Meti 120 e Sara, por quê? Porque eu estava precisando me cuidar. Mas peraí que não acabou aí. Meti 120. Beleza, viajei, comi um monte de bobagem, passei mal. Nessa que eu passei mal, eu fiz, cara, por que isso? Eu não preciso disso. Então, além de tudo que eu já senti, eu senti dor, eu senti incômodo, eu senti dor nos joelhos, eu senti dor nos tornozelos. Eu fiz, não, não quero mais isso está me incomodando, eu não quero mais. E dali para frente, tudo andou certo. Então, coloca, Sara, isso deve ter o quê? Nós estamos em julho, já tem mais de 60 dias já. Tem mais de 60. Eu já perdi uns 20 quilos, um pouquinho mais de 20. Eu já perdi uns 22 centímetros de abdômen. E aí isso já tem alguns dias que eu não passei desse limite. Então deu aquele platôzinho natural. E agora eu vou para um congresso amanhã, tal, quando voltar no domingo, eu já volto fechando tudo de novo. E aí vamos para frente, entendeu? Então foi assim que foi para mim. A Cecília parece ter sido muito agressivo para o corpo. Cecília foi muito agressivo para o corpo comer errado. Porque comendo errado, principalmente quando você já tem algum tipo de susceptibilidade intestinal, você já inflama normalmente, quanto mais quando você tem alguma susceptibilidade como eu. Então, assim, isso é agressivo. Comer errado é agressivo, sabe? Da mesma forma, comer várias vezes ao dia é agressivo. O trato digestório, pessoal, toma uns 30% da tua energia. O processo digestivo ele é muito agressivo, muito oxidativo, muito inflamatório. Então, o ideal é que a gente coma menos vezes no dia para ter que recrutar esses sistemas menos vezes, né? Para não ter que estar fazendo essa agressão o tempo todo. A Shirley está dizendo que passa mal se ficar muito tempo sem comer por conta da anemia. A Shirley, aí entram particularidades, né? A gente sempre fala, né, Sarinha? A questão da individualidade. E a gente precisa ver o que, que acontece, porque entenda, por mais anemia que você possa ter, não é comendo que você corrige ela e nem vai fazer essa diferença toda. Então, assim, Até porque existem outros elementos até vai aí. dessa questão também das pessoas não terem conhecimento nutricional, né? Porque o que que é a anemia? A anemia é a falta de ferro, que é um nutriente super essencial para a gente poder compor as nossas moléculas, os nossos glóbulos vermelhos, o nosso sangue. Só que esse ferro, ele é um micronutriente que a gente precisa em micro quantidades e não em quantidades exacerbadas. O que que é micronutriente? 1 grama, 2 gramas, 3 gramas ao dia, a depender da situação. E você não vai conseguir 3 gramas de ferro ao dia comendo um barril um dia a cada 3 horas e comer um monte e aquilo ali. Até porque nessa de comer um monte, você não está comendo realmente nutriente essencial.
Geralmente você está comendo comida que não oferece nutriente essencial. Farinha, açúcar, óleo vegetal. Ai, estou sem energia, estou com anemia, estou sem energia. Vamos comer uma pizza, uma tortinha de limão, uma bolachinha de água e sal para dar energia, porque na hora que você come realmente parece que você tem um pouco mais de energia, dali 5 minutos você já está com sono. É uma bola de neve. Então é muito triste você perceber que a maioria das pessoas elas são presas ainda por cultura novamente, por aquilo que aprenderam e não tem conhecimento de nutrição, conhecimento básico do básico do básico mesmo, né? A gente tem os macronutrientes que são essenciais e os micronutrientes que são as vitaminas e os minerais que a gente precisa em doses micro. E aí a gente tem uma galera que está fazendo uma cambada de suplementação desnecessária também, colocando doses altíssimas de micronutrientes que o corpo só precisa em micro quantidades, em quantidades exacerbadas, e estão ficando com toxicidade de vitaminas e minerais, gente, porque não é quanto mais melhor, não. É Nunca micro foi. quantidade. Você sabe, Sara, isso tem que ter um equilíbrio muito bom. Saber fazer a suplementação é uma arte bem delicada. É o que eu mais me dedico há mais tempo, né? E assim, você sabe que eu adoro isso. Para mim, compor um suplemento parece que eu estou fazendo uma escultura. Eu adoro aquele negócio. Só que tem esses detalhes que precisam ser observados. E hoje, além das suplementações mal feitas, né, e exageradas, tem as questões dos injetáveis, feitos de uma maneira que muitas vezes não é necessária e acaba fazendo um aporte exagerado de algumas coisas para aquele paciente. Então, é como sempre nessa área, em toda profissão tem o pessoal meio irresponsável, e isso acontece nas nossas profissões também. E eu queria muito que isso não acontecesse, porque eu acho que o grau de responsabilidade profissional de saúde com a pessoa enquanto indivíduo, ele é tão elevado que não poderia caber esse tipo de coisa. Eu nunca digo que a gente da área de saúde é melhor do que ninguém, não é isso. Mas a gente lida com um valor específico, que é a vida da pessoa e a saúde dela, que assim não tem reparação nem compensação, entendeu, Sarinha? Não é como eu lidar com o aspecto civil de uma pessoa que vai ter, sei lá, uma reparação, compensação financeira, né? Ou com um aspecto físico que eu tenha como depois fazer uma reposição de um item que foi perdido, quebrado ou roubado, né? São coisas que elas não têm compensação ou reparação. Qualquer aspecto de saúde que você perde, perdeu. Ah, mas depois eu vou resgatar e recuperar. Não, você vai compensar, é diferente. E mesmo esse compensar não é nunca comparável, né, ao original. Então, assim, eu sempre cobro isso de mim, e dos meus alunos e das pessoas que se colocam junto comigo nesse ponto. A gente não pode nunca pensar que nossas funções mereçam abordagens comuns, mereçam interpretações comuns. A gente precisa, de uma certa forma, canonizar um pouco a nossa abordagem, pensar de uma forma um pouco mais sacralizada. Não que nós sejamos agentes religiosos, né? Não é isso. Mas assim, eu creio que a gente está mexendo com algo de mais sagrado que a pessoa tem, que é a vida dela, né? Então isso aí não pode ser ignorado. Não pode dizer, ah, né, tá tudo bem. Não, não é. Isso é diferente e a gente precisa ver as coisas dessa forma. Exatamente. E até essa questão da suplementação, ela é muito importante, sim. Em que aspecto? Por exemplo, as minhas pacientes são as mesmas dos doutoradores, né? Porque, gente, uma coisa, eu preciso, eu vou ser eternamente grata a tudo que o doutor Adolfo sempre fez de acreditar, principalmente no meu trabalho. Porque, e eu falo Você que ele é um merece. médico, ele é um médico de humanos, doutor Adolfo, ele é um médico de humanos, porque ele não se preocupa só com o que eu volto a falar, com essa medicina que é assim e pronto, acabou, e que a gente pensa de forma cultural assim, né? Porque a suplementação, eu vejo muito também nas redes hoje que tem uma galera, muitas portadoras da sopa que estão iludidas que elas precisam tomar determinadas coisas para a sopa, né? Então
a gente tem chá de uxi amarelo e unha de gato, que é para sopa, porque a gente escuta na internet todo santo dia que o chá de uxi amarelo e unha de gato vai curar a sopa. Aí a gente tem os suplementos, que são para a sopa. Ah, glifage é para a sopa, mioinositol é a sopa. E aí tem alguns já levam até o nome sopa na embalagem, né? Não podia nem estar falando isso, gente. Acho que eu tenho medo de ser processado, mas enfim. Você não está Fertisop, falando nada de errado. né? Fertisop, Miosop. E as pessoas me questionam muito se elas têm que tomar essa suplementação. E às vezes elas entram no programa de tratamento querendo que a gente prescreva já certos compostos para elas, porque elas ouviram dizer que aquilo vai curar a sopa e aquilo é para sopa. Gente, eu preciso que fique muito bem claro nessa live, nessa aula de hoje aqui com o Dr. Adolfo. Não existem medicamentos e nem suplementos para sopa. Repete comigo. Não existem medicamentos e nem suplementos para sopa. Nós não temos evidências científicas de que nem chá de uxi amarelinha de gato, nem metformina, nem mioinositol, nem fertisop, nenhum, nem ômega 3, nem magnésio. O que existe então, Sara? Quer dizer que eu não posso tomar esses suplementos? O que existe é você faz exames bioquímicos, porque existe suplemento para você se você tiver carência nutricional. Não é porque você tem SOP, entendeu? Então você vai ao médico, né? Ou marca uma consulta lá comigo ou com o doutor Adolfo. Aí a gente faz o pedido dos exames. Aí você vai descobrir se você, independente da SOP, tem uma carência nutricional. A gente viu, acho que Shirley, não lembro o nome dela, ela comentou que ela tem anemia. Então, lá nos exames dela, vai descobrir que ela, e não porque ela tem SOP, mas porque ela, como ser humano, por algum motivo, pode ser uma desbiose intestinal, pode ser uma inadequação na alimentação, pode ser um estilo de vida, por algum motivo. Tem uma deficiência de vitamina D, tem uma deficiência de vitamina B12, tem alguma coisa ali que não tá, sabe, a gente descobre, né? Com os seus exames, com o exame físico, com o exame clínico. Às vezes, gente, o exame físico e o exame clínico, ele consegue identificar muito mais sinais e sintomas, né, do que o exame bioquímico. Então, assim, a gente tem uma equipe ali multidisciplinar para fazer uma avaliação individualizada. E se para você tá faltando algum nutriente essencial, algum suplemento, alguma vitamina, aí você, com a prescrição, vai fazer a suplementação necessária e pode sim melhorar a SOP, porque a SOP é um conjunto de situações metabólicas que estão desorganizadas. Perfeito. Nós também, Sentido. Juju, nós também, Juju. Ju, verdade, gente. Ju também dá aula lá no MCB, também é uma Bom super demais. parceira. A Ju joga duro, joga duro mesmo, principalmente em cetogênica, low carb e jejuns, aí ela manda brasa. Mas, Sara, você falou de coisa muito importante. Realmente, se a gente for pensar, suplemento para SOP não tem por quê? Porque a gente tem quadros diferentes em cada pessoa. Cada mulher vai ter um quadro que é individual e é único. E todos os suplementos que você citou, ela diz: vocês são meus mestres. Não, Ju, nós somos todos alunos, Ju. Todos nós, né? Todos esses suplementos que você citou e medicamentos, todos podem ser usados, mas vai depender do quadro. Você disse muito bem. Quem passa muito por essa confusão é a metformina. Porque existe, infelizmente, profissionais que assim, tem sopa, vai tomar metformina. Peraí, calma. Não sei. E a gente tem que avaliar, inclusive, a tolerância, porque não é todo mundo que consegue usar metformina bem. E tem que ver os impactos, porque tem consequências que a gente precisa investigar, mensurar para compensar. Então, assim, tudo isso é tão delicado, tudo isso é tão individual, que precisa realmente ser feito com muito mais cuidado, com muito mais carinho. Saindo desse raciocínio que você já me viu falar disso, Sarinha, dessa ideia de protocolos, porque não é por aí. Né? O pessoal tenta protocolar coisas no sentido de torná-las fáceis de reproduzir. Protocolos feitos corretamente são coisas boas.
onde você teria um fluxograma, um algoritmo complexo, que definiria quem responderia de tal maneira de acordo com vários critérios. Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê. A gente vê colegas pegarem abordagens fixas, iguais para todo mundo, chamar aquilo de protocolo. E isso, ao invés de ajudar, atrapalha. Né? Diga, Sarinha. Muito interessante você falar da metformina, inclusive, para SOP, porque eu vejo muito os médicos. A pessoa fechou o diagnóstico de SOP. Tá, o médico ele é especialista em fechar diagnóstico. A gente é o médico que vai fechar o diagnóstico para você. Deveria. Deveria Né? ser. Tá, fechou o diagnóstico de SOP, toma metformina. Gente, a gente não sabe, né, que o glifage, a metformina, eles podem auxiliar muito na resistência à insulina, mas que mesmo que a portadora da SOP, ela tem no gene dela ali, uma predisposição genética a estar resistente à insulina. Mas resistência à insulina não é uma coisa que você é resistente à insulina por conta, né? Por exemplo, eu tenho SOP, eu sei. Mas resistência à insulina eu só tenho a depender do contexto. Qual contexto? Estilo de vida, alimentação e ambiente. Esses três. Então, eu posso ter uma predisposição genética a estar resistente à insulina. Sou portadora da SOP, mas em determinado momento da minha vida eu posso estar sensível à insulina, mesmo tendo SOP. Aí eu tenho diagnóstico de SOP, vou ao médico, tenho diagnóstico de SOP e ele me prescreve a metformina, mas eu não tô num momento da vida que eu tô resistente à insulina. Eu vou tomar aquilo pra quê? Só que eu posso estar no momento da vida onde eu tô com uma desbiose intestinal. Por algum motivo que eu não sei qual. E aí eu tô tomando um medicamento que vai atacar mais ainda, vai machucar mais ainda o meu intestino. Então é isso que o doutor Adolfo falou, não tem essa do medicamento para SOP, ou do glifage para SOP, ou da metformina para SOP. A gente precisa conseguir fazer um diagnóstico. E eu vejo que a gente está muito no carimbo, na caneta, carimbo, caneta, carimbo, caneta, e esquece que existe um ser humano do outro lado. É um ser humano que a gente precisa olhar com um pouco de carinho, com um pouco de humanidade, respeito e fazer uma boa avaliação, para daí sim fazer uma boa prescrição. Os medicamentos e suplementos, eles são excelentes quando eles são bem indicados. O problema é que nem sempre eles são bem indicados, né, doutor Adolfo? Eu fico Nem entusiasmada, sempre. aí começo a falar gritando. Mas não, achei sensacional, Sarinha, porque você sabe, nem sempre são bem indicados, nem sempre são nem indicados. Você vê uma situação como essa que você descreveu, é simplesmente um raciocínio fixo. Melhor, não é um raciocínio, é conduta fixa. Como se toda paciente de SOP merecesse uma metformina. Aí você traz o critério. Ela está em resistência insulínica ou não? Eu posso até piorar, Sarinha. E se ela estiver, ela está por quê? Porque isso também mudaria a abordagem medicamentosa. Então, ela vai merecer uma metformina, ela vai merecer uma berberina, ela vai merecer uma berberina com cromo, ela vai merecer uma gimnema silvestre, um ginostema pentáfilo, um vanádio. O que ela vai merecer? Entende? Ela vai merecer uma reabilitação esteroidal pela base, recuperando a produção de cortisol. Aí entraria uma rodiola, um pantotenato, um boro, um manganês. Então, tudo isso tem que ser visto antes. É muito assodada essa conduta, como você descreveu. Ah, então é SOP, então vai tomar isso aqui. Não é assim que funciona. E é por isso que a gente vê hoje, Sarinha, tantas pacientes insatisfeitas com os tratamentos. Porque, infelizmente, essa conduta fixa ela é a mais comum. E olha, volto a dizer, não estou aí dizendo que os profissionais são ruins, não é nada disso. Estou dizendo que eles estão dentro desse bolo que a gente falou, como vítimas de um grande processo escroto, né? E que acabam perpetuando essa escrotidão de uma forma é, como as pacientes não conseguindo alcançar um tratamento que realmente seja eficaz. E que não dependeria de medicamento, né, Sari? Não dependeria de medicamento. Você vê que é engraçado, porque hoje você vê o uso de medicamentos que aumentam a liberação de insulina serem dados para pessoas que têm problema de hiperinsulinismo. E que são ventilados por aí com as injeçõezinhas do emagrecimento, e, gente, não é nada disso. Sabe? Não vou entrar nisso
isso agora, Sarinha, porque isso aí é tema para uma live inteira, mas eu digo o seguinte, Tema é para umas como eu 4 coloquei. lives, né, doutor? Fácil, fácil. Mas é como eu falei no videozinho que eu postei lá hoje. Quer tratar síndrome metabólica e obesidade? Vamos botar a sopa aí no mesmo balaio? Vamos precisar mudar de hábito. Mudar de hábito por quanto tempo? De preferência para todo sempre, amém. Né? E como vai ser essa mudança de hábitos vai depender de como seus hábitos são hoje. Ah, mas não é igual para todo mundo? Não. Vai depender do que você precisa, qual é o seu quadro, quais são suas metas, quais são suas possibilidades, né? Qual é o seu alcance, que é uma coisa que a gente também precisa considerar. Então, é muita coisa, Sarinha, que merece essa atenção, como você usou muito bem o termo, essa atenção carinhosa, que precisa ser visto dessa forma, e infelizmente, na maior parte das vezes, não é. E a gente vê os pacientes tristes, a gente vê os pacientes se deprimirem, a gente vê os pacientes perderem muitos anos, né, por conta dessa não assistência, e a gente vê pacientes ultrapassarem aquele limite de tempo, autoimposto ou não, de janela para gestar, porque não receberam a assistência adequada e acabam perdendo aquela oportunidade, né, que para ela seja uma oportunidade, não é para toda, nem toda mulher busca isso, mas assim, para aquela que busca, acaba perdendo essa oportunidade. Então, eu realmente advogo por isso, que a gente tenha assistências e cuidados e atenções mais compatíveis com o trabalho que você faz, filha. Que é justamente isso. Vamos ouvir, vamos conversar, vamos ver qual é o caso daquela pessoa, né? E vamos abordar aquilo de uma maneira que a gente possa realmente ajudá-la. É você com a sopa, é a Juliana com os jejuns e a cetocarnívora. É igual para todo mundo? Não. Ela vai adaptar para cada paciente e assim a gente vai levando e deve ser feito dessa forma. Se a gente conseguir mais profissionais trabalhando assim, eu acho que a gente vai alcançando cada vez mais resultados construtivos e positivos para os nossos pacientes. E o bom da gente é que a gente trabalha em parceria, né, doutor Adolfo? Não tem essa competição. Então, assim, eu falo, as minhas pacientes são as do doutor Adolfo, que são as da Ju, e a gente vai todo mundo junto, porque a gente tem essa intenção de realmente ajudar dentro do objetivo de cada uma. E eu vejo também que você tá ouvindo a gente aqui falar, e se você é portadora da sopa, você pode pensar, mas tá, se nenhum médico vai conseguir me ajudar porque não tem essa disponibilidade, o que eu faço então? Eu só posso te dizer uma coisa. Eu agora não tô mais falando como profissional, tô falando como portadora da SOP que sofreu por anos também sem essa assistência, né? Que a gente tem. Se você não buscar conhecimento sobre a sua própria condição, você não tem a menor chance. Não tem. Porque ninguém vai te ajudar. Sabe por quê? Porque por mais que eu tô falando aqui que nós precisamos de médicos mais humanos, que não vão dar só canetada, só carimbada, ninguém vai te amar ao ponto de fazer por você o que só você pode fazer. Então, por mais que eu tenha essa humanidade, por mais que o doutor Adolfo tenha essa humanidade, que a gente faz por amor o nosso trabalho, eu não posso adquirir o conhecimento por você, eu só posso adquirir o conhecimento por mim mesma. Não quer dizer que você vai precisar cursar medicina, você não vai precisar ficar bitolado igual eu, que fez 2 faculdades, que fez educação física, que fez nutrição, que agora está pensando em fazer medicina. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa, se o médico não consegue te ajudar com o conhecimento dele, estuda o que ele estudou. Vamos entender aqui. Eu sempre falo, as meninas falam, mas eu começo a estudar por onde? Você começa estudando pelo começo. O que é uma molécula? O que é uma célula? O que é hormônio? O que são os hormônios? Quais são os hormônios que orquestram o nosso ciclo menstrual? A gente tem o nosso celular na palma da nossa mão, a gente tem o Google, a gente tem chat GPT. Faça essas perguntinhas, descubra essas respostas. E aí, eu falo que a gente está vivendo também na era do conhecimento. Vou estudar por onde? Os destaques aqui do perfil é entrar e ver os destaques, assiste os destaques, compra um caderno, faz anotações. Ah, tem um termo lá que a Sara falou que eu não entendi direito. Pesquisa aquele termo, sabe? E destrincha a SOP, porque a SOP não é uma doença dos seus ovários. E se você não estudar sobre ela sendo portadora dela, você não tem a menor chance. Você não tem. Tive diagnóstico de diabetes. Vai estudar sobre diabetes. Tive diagnóstico de problemas de intestino.
vai estudar sobre isso. Tem um filme, eu não lembro, eu não lembro se é Olho de Lourenço. É um filme, Olho de Lorenzo. isso é, que fala sobre uma situação ali da criança que ninguém podia resolver. Os pais foram buscar conhecimento. A gente tem que buscar esse conhecimento da nossa própria condição. Perfeito, Sarinha. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu sempre alerto meus pacientes para uma coisa. Busquem sim, procurem, estudem. Só cuidado para não tirar conclusões sozinhos, porque muitas vezes, pela falta de um conhecimento um pouco mais amplo, as conclusões vêm viciadas. Então, cuidado só com as conclusões. Mas a busca ela É tem bom que ter um bom existir. mentor também, nesse momento que você está no início Ou ainda do vários, né, seu estudo. Sarinha? Ou vários, né? Então, o pessoal que vê a gente aqui, vê a Ju, vê o Altran, o Densa, o Will, o Marcelo, a turma toda, eles têm a oportunidade de ter um monte de pessoas que eles podem conversar, perguntar, tirar dúvida. Porque você vê que a maioria do pessoal que está relacionado direto ou indireta com a rebelião é todo mundo muito disponível para ajudar as pessoas a tirar essas dúvidas, né? E quase todo mundo também produz muito material, o Ricardo, o Eurípedes, sabe? A Maíra, a pessoa produz muito material, muito conteúdo, né? Que está lá disponível para quem quiser ver. O pessoal pode participar da Jornada da Rebelião, esse ano vai ser a quarta jornada, tem muito material bacana ali dentro. Eu acho legal porque são materiais mais curtos, mas que são densos em informação, né? E feitos para qualquer pessoa poder entender. Então, buscar, pessoal, vale a pena. Nunca se sintam acanhados por não ter o conhecimento que um grande ungido sábio tem, que vai emanar a sabedoria para vocês. Gente, nós somos tudo gente igual, todo mundo tem Marródia igual, todo mundo tem Joanete igual, sabe? Todo mundo tem dor de dente igual. Não tem nada disso diferente. Se der uma dor de barriga, vai todo mundo pro meu lugar. Então, assim, não acha que tem nada diferente. Estudem sim, investiguem sim. Tem dúvida? Pergunta para nós. O que a gente souber, a gente vai dizer. O que a gente não souber, a gente vai falar que não sabe, né? Sara me conhece, já me viu falar que não sabe várias vezes, me fala que não sei várias vezes. E é assim Doutora que a gente Douglas, constrói o saber. Oi. exatamente. Vamos tentar ajudar a Nicole. A Nicole comentou aqui, ó. Eu tomo anticoncepcional há 15 anos. Toda vez que eu tento parar, não consigo bancar essa decisão por conta da queda de cabelo e das espinhas. Sempre que começo a parar, vou no médico e sempre falam que não é SUP. E aí, eles me mandam continuar a tomar um anticoncepcional. Como que a gente pode ajudar a Nicole hoje nessa live? Vamos lá. Pelo pouco de informação que a gente tem, duas coisas eu gostaria muito. A primeira é de ver os exames da Nicole e ver a Nicole. E a segunda é que a Nicole começasse pelo menos uma low carb bem amarradinha, que botasse o índice glicêmico dela lá para baixo. Seriam primeiros capítulos dessa história. A partir de então, começar a entender de fato como é que anda esse metabolismo. Porque essas queixas podem ser de hiperandrogenismo, podem ser de hipoandrogenismo, podem ser deficiência de ferro, pode ser deficiência proteica na alimentação, pode ser deficiência de B12, pode ser deficiência digestiva, então, e pode ser distúrbio tiroidiano. Então tem um sem número de possibilidades que orbitam essa essa descrição aí que ela passou, né? Então assim, visto tudo isso, eu tenho certeza que a gente consegue ajudar, né? Mas a gente precisa ver essas coisas. Muitas vezes o erro reside justamente em não se valorizar esses aspectos e se partir direto para um tratamento, por exemplo, com inibição de 5-alfa-redutase, né? Para inibir a produção de DHT, só que, pessoal, o cabelo cai por excesso de DHT, mas cai por falta também. Quase tudo no corpo da gente, pessoal, o ideal é a curva em U. O que é curva em U? Se tiver alto é ruim, mas se tiver baixo também é ruim. Tem que achar o ponto de otimização, que é o meio do U. De forma bem
bem simplória. Como que a gente faz para diminuir os níveis de DHT no nosso diminuir não, normalizar os níveis de DHT no nosso organismo sem os medicamentos como espironolactona, anticoncepcional ou Perfeito. tudo isso que a gente já vê aí no mercado? Fundamentalmente, considerando esse universo da SOP, diminuindo os picos insulínicos. Fundamentalmente é isso. Não é exclusivamente, mas esse talvez seja o ponto mais importante. Né? Então, é um trabalho com índice glicêmico baixo e é um trabalho com exercício físico que deplete glicemia. Qual é o exercício físico que mais depleta glicemia? Musculação. Não é exercício aeróbico, é exercício resistido. Então, seria um foco em uma alimentação de índice glicêmico baixo, e aí que seja uma low carb amarradinha, uma cetogênica, uma carnívora, não importa, que tenha um índice glicêmico realmente baixo, tá? Para as E magras a so... magérrimas, porque é um problema que eu também passo muito. Porque você quer fazer a dieta com a magra magérrima e ela não aceita de jeito nenhum, porque ela é magra magérrima, eu vou sumir. O que você me diz? ela tem que entender uma coisa, Sarinha, que isso inclusive está num vídeo meu que eu falo de uma coisa que eu chamo de o paradoxo dos obesos leves. O que é o paradoxo dos obesos leves? Tem pessoas, Muito bom, pessoal, que vou elas usar muito esse termo. tem pessoas que elas são leves, elas não têm muito peso, elas não têm um abdômen tão gigante, só que elas não têm quase massa muscular. Então elas são, de forma relativa, sarcopênicas. Elas tendem a ter resultados de exame e transtornos similares a dos obesos. Então eu chamo essas pessoas de obesos leves, né? E a partir daí eu cunhei esse termo, o paradoxo dos obesos leves, né? Então assim, uma pessoa assim, Sarinha, magérrima, ela provavelmente ela não é magérrima, porque magérrima, vamos dizer que seja alguém que tem muito favorecimento do tecido magro. Então magérrima de repente vai ser uma menina com muita massa muscular, né? A gente tem essa tendência já histórica, todos nós fomos forjados dessa forma, de entender como magro uma pessoa leve. Só que esse conceito tem que mudar. E a gente já conversou sobre isso, a gente já falou isso em aula e tal. Você sabe bem do que eu estou te falando. A gente precisa entender, pessoal, que tecido metabolicamente ativo, especialmente na forma de músculo, ele é garantia de saúde metabólica e de longevidade. E no caso do paciente com SOP, ele é um dos remédios para a SOP. Porque ele é uma das coisas que vai ajudar você a não ficar deixando glicose bestando sobrando por aí. Tô sendo bem assim, viu, Sarinha? Licença poética, tô sendo bem assim, Na verdade, simplista. eu faço as perguntas já sabendo as respostas, né? Porque eu Eu só quero sei. que as meninas elas escutem da boca do médico, porque É que você já ouviu tudo isso, você sabe do que eu tô o falando. médico ele tem um peso diferenciado, sabe? Por mais que a gente fale, que a nutricionista fale, que o educador físico fale, que a mentora fale, o médico é o médico. Então eu gosto de ter um médico e eu tenho o melhor dos médicos ao meu lado, porque daí quando vocês não escutam eu falar, eu boto ele para falar pra vocês. Meu anjo, E é obrigado. interessante isso porque você falou tudo, sabe? As pessoas, elas são magras, então elas não querem fazer dietas porque elas acham que elas vão emagrecer muito e elas não conseguem entender a importância da massa magra e não do corpo que é pele e osso. Né? Porque você pode ter o braço, pele e osso, mas você não tem a massa magra, que é a musculatura necessária para você. Porque o músculo, gente, a nossa massa muscular, ele é um tecido endócrino, né? A massa muscular, ela é um tecido endócrino. E o que que é endócrino? Endócrino é que transporta hormônios ali o tempo todo, que produz hormônios, que rege a sua vida, porque os nossos hormônios, a gente tem mais de 50 hormônios no organismo, nós somos marionetes na mão dos nossos hormônios. Então, essa libido, esse desejo, essa vontade, que é o que a gente falou lá no início da aula também, ali que o doutor Adolfo estava falando sobre essa vontade, né? Eu e ele, nós lutamos contra esses nossos impulsos de ficar enfiando o pé na jaca constantemente. Então a gente toma essas decisões
decisões volta e meia, tipo, não tô no momento da vida de fazer dieta agora e nem de manter meu exercício físico, eu tô no momento da vida de comer tortinha de limão mesmo e eu assumo essa responsabilidade e vou arcar com as consequências. E aí, quando você é esse tipo de pessoa e você começa a perceber que o enfiar o pé na jaca também constantemente, ele rouba também alguma energia vital, você começa a perceber que foi o que o doutor Adolfo falou. Por que ele tomou a decisão de ter mais disciplina? Porque ele percebeu que não estava compensando também os pequenos prazeres. Por causa das dores no corpo, por causa do cansaço, da exaustão, da falta de energia, né? E a gente percebe que uma pessoa que ela é magra, magérrima, ou seja, pele e osso, ela não necessariamente, não é nem que não necessariamente, na maioria das vezes ela não é saudável, ela não é. Porque ela não tem a massa magra, que é esse tecido endócrino que vai fazer você ter vontade de viver, né? E na SOP nós temos muito isso. Nós temos duas situações na síndrome de ovários policísticos, quando ela apresenta sintomas e quando a gente tá com esse DHT. Porque o problema não é a testosterona, tá, gente? As pessoas falam muito da testosterona na SOP. A testosterona, ela é importante, sim, a gente tem que avaliar. Mas o DHT é que vai ter essa ação direta nos tecidos, ou seja, é ele que vai mostrar o hirsutismo, a acne e a queda de cabelo, que é tudo que vocês querem eliminar na SOP, né? Aí nós temos uma hiperinsulinemia acontecendo, principalmente quando a pessoa tem a obesidade. Então, 75% aí das portadoras da SOP vai ter um problema relacionado à obesidade também, ou com essa facilidade de engordar e ganhar peso. E a gente tem esses outros 25% que, por uma questão genética, elas não conseguem armazenar gordura no tecido adiposo. Então, ela vai ser aquela pele e osso, com uma barriguinha avantajada e sem nada de músculo. Essa mulher também vai ter esse desbalanço no DHT, que vai fazer nascer o pelinho no rosto, a espinha no rosto e o cabelinho que vai cair da cabeça. Então, não tem como, gente. Você pode falar, ah, não dou conta de parar com o anticoncepcional. Não é o anticoncepcional que vai resolver seu problema. É realmente você colocar os pilares da saúde em dia. Medicamentos e suplementos, quando muito bem indicados, depois de uma prescrição e avaliação, eles vão salvar a sua vida. Mas nada supera o conhecimento e fazer o que precisa ser feito. Nada supera, Perfeito. né? Perfeito, Sarinha. Perfeito. Não, não dá nem para complementar. Não dá nem para complementar. É isso aí. É puxar a responsabilidade para si, ser protagonista, entender, olha, o que está dando bom é por ação sua, o que está dando ruim é por ação sua também. Parar de culpar os outros e culpar as coisas, focar em si, certo? Uma coisa que eu tenho falado muito hoje em dia, Sarinha, que me foi muito falado e que eu tenho falado muito para as pessoas hoje. Se você cuidar bem de si, se você focar em si, todo o resto da sua vida tende a se organizar. Então, assim, foca em si, né? Vai descobrir sobre a sua SOP, sobre os seus problemas de saúde, vai descobrir sobre maneiras de tratar, maneiras de compensar, maneiras de cuidar, né? Que aí você vai realmente começar a melhorar de tudo e até de coisas que você não imagina, né? E isso é muito bom. Então, assim, vale, dentro de tudo que a gente conversou hoje, dentro de tudo que a gente falou, essa coisa de investigar e buscar compreender o seu quadro. E aí, como a Lu colocou aqui, ó, autorresponsabilidade. Perfeito, Lu. Perfeito. Puxa para si. Olha, pessoal, quando você assume que a falha foi uma decisão sua, você também está abrindo espaço para entender que o sucesso vai ser uma decisão sua. Eu assumo que a falha foi por decisão, eu escolhi fazer errado. Então eu também estou considerando que eu posso escolher fazer certo. Fica tudo na minha mão, é muito melhor. Então vamos pensar dessa forma muito protagônica e muito própria que a gente tende a alcançar mais. Perfeito, doutora Adolfo. Doutora Adolfo, me conta quais são os seus próximos projetos agora. O que você tem? Estamos agora chegando no Sarinha, da tem tanta live. Quais coisa são os... acontecendo Me agora. conta o que você puder. Eu gosto de saber da Olha, vida vamos dos lá. outros. O projeto mais badalado agora, vem trabalhando nele, é esse projeto com a Juju, né, com a Juliana Luciano e com o Henrique Altran, que é um projeto sobre jejuns.
que eu não posso entrar em muito detalhe ainda, mas que envolve jejuns terapêuticos, né, para as pessoas. Esse é um projeto. Tô com um livreto para sair em breve, tá? Um livreto para sair falando sobre emagrecimento, sobre o meu ponto de vista, as metodologias que eu uso, tá? E esse não vai demorar, daqui a pouco deve estar saindo, provavelmente vai sair para a Amazon, né? Para Kindle mesmo, você vai ali e lê no celular, lê no Kindle, lê no tablet, no computador, não tem problema, na forma digital, né? E tem alguns produtos saindo também, né? Então lá com o Marcelão da Base Forte, a gente vai em breve Eu lançar um. vi sobre isso. Você viu? Aham. A gente vai em Inclusive, breve posso lançar. fazer um adendo aqui dessa questão do seu projeto com o Dr. Marcelo? Gente, a minha mãe ela fez um jejum de 21 dias, acompanhada pelo Dr. Adolfo, pela Ju, que está aqui, Juliana nutricionista, sigam a Ju também. Ela foi viajar agora, mas quando ela voltar, eu queria marcar uma live nós quatro, para falar do Claro, jejum dela, para falar do projeto de lógico. vocês também. E desse suplemento aí que também ajuda nessa questão do jejum, que eu fiquei sabendo que vai sair aí alguma coisa para ajudar os jejuadores, né? Exatamente, os jejueiros, né? Mas só um adendo, sua mãe, eu vi ela no story falando com a senhora, ela estava linda. Que beleza, fiquei muito feliz e orgulhoso dela. Mas assim, esse produto que a gente vai lançar é um produto de suporte a jejum. Né? Então, para as pessoas que queiram fazer jejum, elas vão ter a oportunidade de comprar um produto que, em linhas gerais, dá suporte à maior parte dos jejuns simples. Né? E isso é mais uma coisa que a gente está fazendo. Tem mais coisas, viu, Sarinha, mas que eu ainda não posso dizer, porque, digamos, seu amigo está trabalhando 4 turnos por dia, e assim, tem mais coisas, tá? Eu tenho produzido mais conteúdos, né, aí para o perfil. Quem ainda não segue, pessoal, me segue, DR Adolfo Duarte, e se puder também, se inscreve lá no YouTube, no Medicina de Atitude, que é o canal do YouTube que eu estou também agora alimentando mais ele, né? Tem mais de 120 vídeos lá, Sarinha. É muito, mas tem vídeo com você, tem um monte de material. Então, assim, eu quero que vocês aproveitem tudo, pessoal. Até porque a maior parte dessas coisas que a gente está falando é gratuita. Então, assim, aproveitem tudo e à medida que for tendo mais coisas, Sarinha, eu vou falando. Então que eu Verdade, for gente. autorizado a falar, eu vou falando. Se você é minha seguidora, aluna do NCB, Remissão e Fertilidade, ainda não está seguindo, não está seguindo o Dr. Adolfo e acompanhando o conteúdo dele, gente, corrija esse erro agora, nesse exato momento. Pois eu digo a mesma coisa para os meus seguidores. Por Dr. favor, não deixem Adolfo de seguir a Sarinha. tem que seguir o Dr. Adolfo, gente, pelo amor de Deus. Oh, Não, meu anjo, assim, obrigado. não tem nem como, né? Eu acho assim que uma das aulas que tem lá no NCB, a sua e a da Ju, são as mais assistidas. A Que sua, a da legal. Ju e a do Henrique Altran sobre descompasso evolutivo também. Na verdade, assim, todas as aulas lá são maravilhosas. E todos os profissionais que a gente tem lá dentro são incríveis. Mas é incrível, assim, perceber o quanto que as meninas lá, elas também são bem comprometidas. E o quanto muda, né, a vida das meninas que estão ali dentro. E porque realmente as aulas que a gente tem ali, como essa que a gente fez hoje gratuita, eu decidi trazer essa aula hoje também para o pessoal, que é uma aula gratuita que nós tivemos aqui no perfil aberto, porque às vezes as pessoas não têm ideia da magnitude que é, porque a gente faz tudo lá no fechado, né? Vamos fazer uma aula lá no perfil fechado e tudo. Então, eu pensei, dar esse gostinho para as pessoas que não estão lá dentro de ver a qualidade que são as nossas aulas, né? Porque às vezes é uma palavra, um gatilho que faz você ir atrás, que muda a sua vida. Essa questão da portadora da sopa que é magra é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla. Dessa questão do DHT, dos remédios, ai, não, eu não consigo ficar sem o anticoncepcional, não, eu não consigo ficar sem a espironolactona por causa de preconceitos, de conceitozinhos, né? E a gente vai, e eu sei que a gente acaba ajudando porque você coloca uma curiosidade na pessoa de querer buscar um pouquinho além. E Perfeito. esse buscar além é o que vai fazer toda a diferença. Essa aula que a Perfeito, gente teve com o Sarinha. Dr. Adolfo hoje, eu tô aqui implorando para vocês, siga ele no YouTube, consuma o conteúdo dele, todos esses projetos que ele desenvolve, ele, a Ju, eu também, gente, me segue, por favor. Por favor, pessoal, por favor. Veja que conteúdo. Essas coisinhas, assim, vai dando.
pequenas pílulas de conhecimento, de sabedoria. E o que eu acho legal também, não quero puxar a sardinha demais, né? A Márcia, que ela é minha paciente junto com o doutor Adolfo também, está fazendo tratamento conosco. Beijo, Márcia, que é magra, inclusive, que tem ali, né? É difícil de investigar os problemas que podem estar acontecendo. A Márcia é justamente essa situação do hiperandrogenismo e é magra. Mas eu acho legal a gente falar muito sobre esses assuntos que podem dar essa alegria para as pessoas, um pouquinho de esperança também para as pessoas, porque a nossa didática ela é muito boa. Eu vejo que as meninas elas acompanharam a live aqui, ó, há 1 hora estão aqui com a gente, e eu vejo o pessoal dando muita risada, né? Colocando carinha de riso e kkkk, porque eu acho que a didática do profissional faz toda a diferença também. Tem muitos médicos que eles são maravilhosos, eles têm muito conhecimento, mas eles são muito inacessíveis, porque o conhecimento deles é tão fino e a gente solta uns palavrão aqui no meio da live, fala um pouco mais alto também. E essa aproxima, sabe, as pessoas. Porque a gente não é porque a gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente é um Deus intocável, né? Então, eu penso que tudo isso faz muita diferença na hora de ajudar as pessoas. Então, realmente sigam o Dr. Adolfo, porque essa didática que ele tem, essa proximidade, essa humanidade é o que faz a diferença. Que faz Obrigado, realmente ajudar filha. de fato as Obrigado. Que pessoas. bom. Fico feliz com suas palavras. Obrigado. E, Sarinha, concordo com você. Acho que é importante a gente buscar conseguir comunicar, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está aqui, a gente quer ajudar as pessoas a entender. A gente não quer mostrar que a gente fala bonito, né? Então, às vezes até a gente fala e depois tem que ligar a tecla SAP e tentar explicar o que falou. E depois, no meio da conversa, um palavrão, como você disse, desculpa, eu faço isso muito. Mas faz parte da gente ser pessoas, digamos, comuns, né? E que realmente vamos ter problemas similares às pessoas que a gente cuida. E isso aproxima, isso ajuda e realmente acaba ajudando, acaba sendo bom. Obrigado, Sarinha. Você é um anjo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu também, às vezes eu tenho que me controlar nesse meu jeito. Quando eu vejo, eu já tô gritando, porque eu me empolgo tanto. É um negócio que move a minha vida, sabe? Então eu acabo falando mais alto do que devo, não consigo manter a compostura. Mas eu penso que até esse jeitinho acaba aproximando também, porque as pessoas percebem que a gente, como você falou várias vezes, citou na live, a gente é gente como todas as pessoas. A gente só quer realmente usar o conhecimento que transformou a nossa vida para que possa transformar a vida de vocês também. Porque nada mais é do que conhecimento, autoconhecimento, disciplina, constância. E algumas coisas que a ciência pode ajudar, né? Como eu volto a falar, sim, medicamentos, suplementos, quando bem prescritos, quando bem indicados e quando eles estão direcionados para o seu objetivo, ele vai funcionar muitíssimo bem. Ele vai funcionar muito bem, são ferramentas. Ferramentas que a gente pode lançar a mão. Então, hoje, Perfeito. aqui nessa aula de hoje, a gente falou tanta coisa importante, gente, que eu de você que não assistiu essa aula inteira, entrou do meio para o final, sabe? Depois volta aqui, que eu vou deixar salvo aqui no perfil, volta e assiste do início ao fim. Assiste do início ao fim, porque a gente entregou ouro aqui para você. Ouro, né? Foi muito bom. Foi muito Muito bom. bom. É muito bom. Sarinha, então, vamos lá. Já pensando aqui na próxima, tá bom? Não vou ficar mais tanto tempo sem fazer, não? Viu? A gente ficou muito tempo sem fazer live, não pode ficar tanto tempo Verdade. assim, não. Vamos Depois a gente marcar sim. conversa isso direitinho. Vamos marcar mais live, sim, com certeza. Doutora Então tá Adolfo, quero bom. agradecer imensamente, dizer para as meninas que são portadoras da SOP também, que entrem no NCB, estudem o conteúdo e eu preciso dar um recado aqui também para as seguidoras, que se você está pensando em entrar no Remissão e Fertilidade, eu disponibilizei um cupom de desconto para as alunas que já são alunas do NCB. Então, o que eu sugiro? Olha como eu sou bondosa. Entra no NCB, porque daí lá você pega o cupom do Remissão e Fertilidade e você ganha 2 cursos pelo valor de um, tá? Entenderam, Poxa, que né? presentão! Você viu? Você entra Que no presentão! NCB,
e ganha o cupom de desconto para fazer parte da nossa comunidade, beleza? Quero agradecer também a Tracy, que estava aí o tempo todo, a Thaís, a Lu, que também fazem parte da nossa equipe de profissionais lá do NCB e não saíram aqui da live do início ao fim acompanhando, a Ju e todas as meninas que também estavam aqui o tempo todo com a gente, engajando, comentando, curtindo, dando, a Mi também que está aqui, todos quero agradecer muito vocês. Agradecer ao doutor Adolfo por disponibilizar o tempo dele para a gente aqui também para esclarecer várias dúvidas. E vamos mesmo fazer mais lives para falar de outros assuntos também, não só sobre SOP, mas todos os assuntos que você propor, estou à disposição, doutor Adolfo. Filha, de história em quadrinho, astrofísica, a gente acha várias coisas para falar. Verdade, a gente já fez live até sobre assuntos que não tem nada a ver com o que a gente costuma falar sempre, né, doutor É bom Adolfo? também que a gente, no mínimo, se diverte todo mundo. Verdade. Sarinha, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você de novo. Sabe que eu adoro fazer as lives com você, participar das aulas. Você sempre conta comigo, tamo junto sempre. Obrigado, pessoal, vocês que acompanharam a gente esse tempo todo. Obrigado a todos vocês que participaram. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Ótima noite, gente. Beijão. Tchau, tchau.